Fala, amigão síndico! Fala, amiga síndica! Tudo bem com você? Energias positivas para você, para o seu condomínio. Começando mais uma edição do nosso Inteligência Condominial, a revolução dos condomínios. Porque aqui, meu jovem, aqui, condomínio é papo popular. Chega pra cá que o papo é maravilhoso. Eu quero mandar um abraço pro pessoal da Rede SDP TV. Toda segunda-feira, 19h20, a hora de falar sobre condomínios. Então você que é síndico, você que é síndica, você que mora no condomínio, seja muito bem-vindo, que nossa ideia aqui é expandir a consciência através do conhecimento, né? Então, papo muito bacana. Vamos recebendo hoje nossos convidados aqui. Ele, nosso amigo Dr. Cláudio Viana, homem que sempre é um lorde, ele. E aí, doutor, tudo bem? Opa, Thiago, tudo bem? Gentileza sua, né? Prazer enorme, uma honra enorme estar aqui, né? E hoje tem polêmica? Só um pouquinho. E né? seu filho, tá melhor? Tá meio doentinho? Tá todo mundo bem, graças a Deus, né? Ele ficou doente, depois eu, mas tá todo mundo 100% agora, firme e forte. Coisa boa, né? E ele, né? Eu gosto de, né? Vou até respirar aqui, deixa eu me organizar, porque o homem é fera, merece tudo do bom e do melhor. Esse cara é um ser extraordinário. Ele, uma das maiores referências de engenharia condominial do Brasil. Ele que não é copiável porque ele é único. Ele é fera, é foda. O meu amigo Diógenes! E aí, meu amigo? Como é que você tá? Dr. Cláudio está aqui, tá recuperado. 100%. Pronto pra guerra já, porque advogado é isso. Você sabe que aquelas gravatas vermelhas que ele coloca ali é marcado pra guerra, né? Vai senta um de lá de vermelho, o outro também, e os caras querem guerra, meu amigo, é guerra. Bom, na engenharia também tem isso, né? E aí, pessoal, bacana. Hoje tem muita coisa bacana no programa aí, né? Bastante questões, estou ativo aí com as perícias, com os condomínios. E os cursos e treinamentos, trabalhando. Tem que faz trabalhar parte, bastante. Né? Terno de $1 milhão, você acha que... Terno de $1 milhão. Não tinha um filme do canal do Terno? Não tem um filme mesmo. Você ajusta sozinho. Ele faz Quem faz o meu isso? também ajusta pra fora. Jack Chan, né? O meu ajusta pra fora quando eu uso. O dele apertava assim, ele ajustava tudo, né? Um negócio chique pra inclusive, né, lembrando que vai ter curso agora, né? Quem é de Brasília, vai ter. Pessoal da região de Samambaia, Taguatinga, isso, final de agosto Clara, agora, né? Vai ter no SESI Taguatinga, com o patrocínio aí da JR Office, que está desenvolvendo tudo isso, né? Do Aldo. E vai ter agora em setembro na Síndico também, né? A gente está lá na Síndico também. Trabalhando bastante aí, temos livro lá, metodologia lançado. Você que é síndico tem um método que chama Síndico Gestor de Patrimônio, que a gente desenvolveu do jurídico ao técnico e ainda com acolhimento social. Então, aquela pitada de inteligência emocional, cultura organizacional, didática de trabalho. Tem uma parte que a gente baseou no livro do... Esqueci o nome, mas é aquele Trabalhe 4 horas por semana. É o sonho de todo síndico, não? Trabalhe 4 horas por semana. Tem uma pitada desse livro lá dentro. Vou comprar esse livro pra mim, tô precisando, tá bom demais, doutor Cláudio. Metodologia do sucesso. Você que é síndico e quer saber mais, clica aqui, pergunta que a gente vai mandar bem. Você quer trabalhar 4 horas por semana? É só assistir o programa aqui, os 2.000 programas aí, que você vai ter muito conteúdo, pra ter mais noites tranquilo de 4 horas por semana, né? Oxi! Gente, não é o tempo, produtividade não é o tempo, é ser assertivo, né? É isso, é o que a gente ensina lá, é diligente. Sabe aquele negócio, às vezes você tem muita coisa para fazer no dia, aí é como se você tivesse uma roda, aí você anda, você tem 10 horas para andar, e você anda 15 minutos para lá, 15 para cá, 15, no final do dia você está no mesmo lugar. Parece que você tem um pé de problema, você tenta resolver todos e não consegue. Então a gente ensina uma didática baseado no livro dos métodos GTD, que é Get Things Done, e você vai tirando da sua mesa devagar, focando no objeto principal, 20% daquilo que é o seu maior problema, a gente vai tirando devagarzinho e você fica craque, tem tempo para a família, para a saúde mental, e ainda ganha dinheirinho, porque sobra um tempo para você, você consegue administrar outro condomínio, né? Aprende a criar uma estrutura saudável. Fica até o final que a gente dá uma dica disso aí, hein? Então vamos lá, plantão, tira dúvida aqui no Condominial. Manda sua pergunta pro inteligencecondominial@gmail.com. Esse quadro é maravilhoso, eu amo o plantão de dúvida, porque assim, é direto e reto, é a pergunta do nosso ouvinte, assistente aí. E vamos lá, preparado, doutor Cláudio Viana? Quer ajeitar o terno? Ajeita o terno aí. Então vamos lá, então. A primeira eu acho que é sempre pro advogado, né? Vamos lá, ó. Primeira pergunta do meu amigo Ricardo. O título é Modo de Reclamação. Nem sei se existe um modo de reclamação. Mas vamos lá, ó. O vizinho
gravou uma reunião que fiz em minha casa e mandou para o síndico como prova do barulho. Por lei, isso pode? Afinal, ela invadiu uma privacidade minha, filmado da casa dela, com o som da minha casa. E aí, doutor Cláudio Viana? Treta entre vizinhos. Isso nem acontece em condomínio, né? Barulho não tem no condomínio, né? Problema de vizinho e tudo mais. Isso aí. Olha aí, Ricardo. Eu acredito que a invasão da privacidade está sendo o contrário, né? Para você ver que a situação, o barulho produzido na sua residência se ecoou até a residência do vizinho. Então ele não adentrou no seu imóvel, mas o seu som que adentrou no imóvel do vizinho. Então ele acabou gravando, que é uma forma de produzir uma prova do barulho excessivo e assim fundamentar a reclamação para o síndico. Então eu recomendo, né, nas suas reuniões, confraternizações, rever essa questão do barulho, né, que é muito importante. E quando a gente mora em condomínio, né, a gente está 360 graus, tem famílias diferentes, pessoas diferentes, culturas diferentes, pensamentos diferentes. Então a gente tem que ter cuidado e usar em primeiro lugar a regra de ouro no condomínio, que é o bom senso. Tem assim, né? Fala síndico. Outra coisa também que é primeiro, importante, né? Primeiro, gente, quem tá... Dá um interfone, eu falo, tá, tá legal. Ou você também tá fazendo uma festinha, liga pro vizinho, tá incomodando? Porque eu falo, você tá ali, cara, a empolgação, né? Acaba que as pessoas excedem mesmo, né? E eu acho que assim, o diálogo entre as partes é outra situação, né? Existe uma premissa que é o seguinte, lá na lei de contravenções, né, de tranquilidade, tudo, da lei de vizinhança, não fala que o barulho é só por festa ou por reunião. Fala só da risada alta, do teu cachorro que late toda hora. E aí tem que olhar também, eu não sou advogado, mas eu trabalho com os laudos, né, sobre acuidade. Ele é casado com advogado. E a minha esposa é maravilhosa, sempre fantástica. Os papos é só sobre direito lá, jurisprudência. Mas qualquer negócio, a engenharia só trabalha se o direito permitir. Verdade. Não tem jeito. Ao contrário, não funciona. O que é o grande lance aí que a pessoa não está prestando atenção, doutor Cláudio? Também existe o direito da tranquilidade, né? Com certeza. Então, você realmente feriu a tranquilidade que provocou a pessoa te filmar. Pelo que eu entendi, foi uma filmagem interna. A pessoa não entrou na sua casa. Então, aquela janela, se você não quer que seja vista, você deve fechar. A sua privacidade não foi invadida. Na minha visão, você feriu o direito de tranquilidade do seu vizinho e, em detrimento disso, ele buscando provas e você com a janela aberta, ele filmou para comprovar que as dores dele realmente estavam sendo reais. Então, observa bem, direito de privacidade e direito de tranquilidade, né? São similares, as pessoas têm o mesmo direito e um atrapalha o outro. Faz a sua análise aí, né, doutor Cláudio? Vamos lá, outra coisa que é importante falar sobre isso, né? Beleza, uma vez só. Como é que eu posso considerar que está gerando um incômodo ao vizinho? Contundência. Na minha visão é a contundência. Tiago, a primeira questão, né? Tanto que questão de barulho. O que pode ser um barulho para mim, pro Diógenes não é, pro Tiago para você um pouco menos, para mim é um pouco mais. Por isso existe a questão técnica e entra na área da engenharia. Por isso que existe uma lei distrital que criou uma tabela, né? Imóveis em zonas rurais, diurno, tantos decibéis, noturno, tantos decibéis. Residenciais, mistos, comercial, residencial, industriais. Cada um tem uma medição dos decibéis que pode ser auferido pelo equipamento, né? Devidamente calibrado, registrado no INMET para poder produzir essa prova. Quando o quê? Quando há dúvidas, né? Quando há dúvidas, realmente que esse barulho é um barulho que chega ao ponto de incomodar, né? Vamos dar uma dica de ouro pro condomínio? Não, agora não. Fica até o final, dá um like, dependendo de quantos likes tiver no final, a gente responde essa pergunta aí. Mas eu vou te ensinar aqui na prática como cumprir parte que o Dr. Cláudio falou aqui, registrado pelo INMET, direitinho. Porque tem lá no workshop, não é novidade também, se você voltar a alguns programas, nós falamos aqui sobre essa questão de medir sonoridade, né? Não interrompendo aqui o Dr. Cláudio, mas você tem como ter um administrador que consegue mediar isso. Agora, eu acabei de receber um chamado aqui para um bairro nobre aqui de Brasília, no Lago Sul, para medir o índice de passagem de volume de uma unidade, sonoridade de uma esquadria no apartamento. A pessoa quer medir, ela quer saber se a janela está permitindo o som sair ou não. E pasme, é dentro do apartamento dela, porque ela não quer
ela está fazendo ensaios musicais e ela não quer que passe mais do que aquele volume que ela vai regular do aparelho dela para fora do apartamento. Olha a inteligência dessa pessoa. Graças a Deus, um condomínio consciente. Entendeu? Porque ela não quer prejudicar o outro, né? Incomodar o outro. A gente pega caso aqui, lembrando do direito de tranquilidade, onde o morador quer tocar bateria em um conjunto habitacional. Meu amigo, cara, essa não tem condições. O seu lote, só para você ter uma ideia, o seu lote, por ordenamento jurídico, né, por plano diretor ocupacional, o doutor Cláudio sabe que ele é demandado de atividades residenciais. E isso é um dos maiores problemas que a gente tem quando o condomínio tem kits estúdios, que as pessoas moram em cima, e embaixo o comércio. Porque o cara de baixo fala, não, mas aqui não é para ter residência. Isso é um desvio da função. E o cara que está lá em cima, ele fala assim, quando eu comprei aqui não era para ter loja de boteco. Aí tem um mercado, tem um barzinho. E às vezes a pessoa só vai no preço do aluguel e não observa que ali é um até na aquisição do imóvel, né? Vou voltar aqui a essa pessoa que te procurou. Parabéns. Parabéns, que tenha mais pessoas com mais consciência no condomínio. Não é? Gente, é raríssimo. É sobre isso. É sobre pensar no coletivo, cara. Vai afetar alguém? Não vai afetar? Como é que vai ser? Por isso que eu falei, e muitas vezes, pessoal, essas situações isso é uma ligação. O cara nem sabe que tá incomodando. Não, basta um diálogo ou autodiscernimento, porque você sabe, meu amigo, quando você está num momento de relaxamento, você está lá na sua festa bacaninha, você pode sair educadamente do seu apartamento, porque o que eu falo hoje? O pessoal é muito carente de inteligência emocional. Observa bem. Se você sabe que o seu vizinho fazendo barulho vai te incomodar, por que quando você está na sua festa, na sua social, no seu apartamento, você não pode dar uma saidinha lá ou mandar um zap para o vizinho e falar, meu vizinho, como é que está de som aí? Você quer que eu abaixe mais um pouquinho? Como é que está a sua situação? Você exige isso para você, mas você não toma essa atitude consciente por você. Você exige essa educação do outro, mas você não demonstra isso para você. Não avisa o vizinho, né? Fala assim, hoje eu vou encontrar uns amigos, familiares aqui. Se passar um pouco do tom, você pode mandar uma mensagem, pode me ligar. Isso, vizinho, fala comigo aqui, eu estou fazendo uma social ali, gostaria de ter alugado o salão lá embaixo, mas o prédio não tem, ou não deu, ou coisa parecida, e realmente a festa vai ser aqui. Isso não é pedir favor porque você mora aqui, não. Vou te contar, isso é autoconsciência sobre o tipo do imóvel que você tem e principalmente quem é você. Esse é o grande negócio, é quem é você. Cara, no seu comportamento, no seu maior direito, quem é você? Tem uma situação que marcou muito. Verdade. Não foi condomínio, né? Meu avô, ele era da área rural, né? Lá em Minas Gerais, e ele teve câncer na garganta. E ele foi para a cidade fazer o tratamento. E aí alugaram uma casa em frente a um bar. Né? E aí começou a de barulho e tal. Minha avó foi lá e falou com o dono: tem como baixar aí, porque meu esposo. Tem gente que briga por isso. Não, né, sabe o que o cara do bar fez? Enquanto ele morou lá, não rolou mais nenhum dia a música lá. É mesmo? O povo chegava e falava assim: não, porque tem um rapaz, tem um senhor ali que tá com problema de saúde e tal. E o bar continuou normalmente, as pessoas entenderam e compreenderam. Isso que eu falo às vezes, cara, é o conversar. Não precisa ter medo de conversar com o outro. E a forma que você tem, eu fico pensando assim, a única forma que você tem de fazer o mundo melhor, aí você tem outros programas que você participa, que fala sobre isso, né, e tal. A única forma que você, ser humano, tem de tornar o mundo melhor é buscar a gentileza no outro. Mas você antes entrega. Sabe, sai desse mundo que você está de ficar buscando para você o tempo todo, como se você fosse um buraco negro. Entrega, cara. Começa a servir, entregar as coisas para as pessoas. Você entrega um sorriso, você entrega uma paz, uma tranquilidade só pelo seu comportamento. Você já vale 2. Não, você falou agora, eu vi um vídeo hoje. Né, hoje um vídeo falando sobre isso, né? Achei interessante. Tava lá em casa, tô vendo um vídeo, o cara contando, né, que uma passagem num livro lá. Acho que é o livro Seja um Idiota, uma coisa assim. Aí dizia que a mulher chegou, era o mestre, né? Aí a mulher chegou com o filho e falou assim: mestre, fala pro meu filho não comer mais açúcar. Aí o mestre olhou: tudo bem, volta semana que vem. Aí a mulher: tudo bem, não questionou o mestre, né? Foi. Aí na outra semana voltou, uma filona e chegou, né? Aí o mestre falou: menino, ouça sua mãe, não coma mais açúcar. Aí a mulher falou assim: por que você não falou isso semana passada? Falei: não, porque eu primeiro tive que parar de comer açúcar. Entendeu? Ficou uma semana sem fazer pra poder. É tipo isso. E outra coisa, doutor Cláudio, que eu acho que é bacana dentro desse tema, né? Porque assim, as pessoas. Eu falo que acontece muito comigo, né? O síndico não tá fazendo nada. Você não vai fazer nada, não? Eu falo: gente, é coisa entre vizinhos. Entrar entre vizinhos, tem que resolver entre vizinhos. Em que momento o síndico tem que atuar? Vamos dizer assim. Então, o momento que o síndico tem que atuar é quando aquela questão, aquele problema privado passa
a perturbar a coletividade, né? Não é só um vizinho mais reclamando, né? Aquele andar já está reclamando daquele barulho, daquele incômodo, né? E nem só o próprio condomínio, já está chegando ao ponto de incomodar até o condomínio do lado. Então, nesse momento que sai dessa esfera privada, acaba entrando assim na privada esfera comum, coletivo, né? Coletivo, aí sim o síndico tem todas as ferramentas para atuar. Mas quando é vizinho com vizinho, o síndico tem que ignorar? Não, às vezes o síndico também pode funcionar como um mediador, né? Fala assim, você quer que eu converse com um, falo com o outro, quero entender o seu problema, o que está te incomodando, qual o horário que está ocorrendo esse barulho. Eu posso informar lá o outro vizinho, né? Para poder mediar essa situação e resolver aquele problema. E um ponto muito importante, Thiago, eu gostaria que o senso comum se fala assim. Até as 10 horas, das 8 da manhã às 10 horas da manhã, ou 10 horas da noite, eu posso quebrar o pau. Não é assim que funciona. É qualquer horário. E eu que trabalhei 8 anos à noite. Eu trabalhava das 19 às 19. Sim. Que hora que era o meu sossego? Pela minha rotina? Dia, né? Mas a escolha é sua. Eu não envolvi nas suas, né? Então, respeite as minhas. Questão de incômodo por sonoridade, a gente mede. Qualquer horário que passe da calibração ali do aparelho e tudo. E qualquer horário que você se sinta incomodado. Você não tem a obrigação de 8 da manhã, 10 da noite, isso não existe. Sim. O doutor Cláudio falou que senso comum, eu vejo muito isso. PPP, você vai para... E tem aquelas assembleias horríveis que a gente vai, que assim, eu adoro todas as assembleias. Agora tem umas assembleias que a pessoa começa a badar fortemente sobre coisas que você já viveu 10 anos passando por aquilo e no final ela sabe que vai chegar e você só consegue rir, porque não tem o que se argumentar, entende? Exato. É direito, igual a pessoa falou aqui, direito de minha privacidade foi violada, mas não antes de você violar a tranquilidade do outro. Agora me diz, por que a sua privacidade vale mais que a minha tranquilidade? Não existe. Então é assim, entrega o suficiente. Se não for suficiente, entrega mais um pouco. Isso aí, inteligência condominial. Mas vamos falar dos nossos apoiadores aí. Manda aqui na nossa tela aqui principal, nossos apoiadores. Olha aí, Combate Extintores, amiga Juliana. Pessoal, como é que tá o extintor do seu condomínio? Não dê bobeira pro azar, procure minha amiga Juliana aí, Combate Extintores. Qual o próximo, amiga Mari? Vamos lá, olha só, meu amigo Daniel, desse condomínio. Isso aqui, gente, é tranquilidade, fluxo de caixa no condomínio, porque muito condomínio tem inadimplência alta, aquele dinheiro que não entra, aqui é a solução. Eu tenho alguns condomínios que tem, cara, é fantástico, porque é gerir caixa. Então fica mais prático, resolve os problemas ali, você se organiza para que o condomínio possa se desenvolver. Então, lembre lá da DSC Condominial. E vamos lá, Mari, amiga próxima. Olha, o pessoal do Cicobi DF1000, me ajuda, por favor. Cicobi DF1000, a melhor agência do Brasil, pessoal. Maiores referências aí de bancárias, né, no segmento condominial, principalmente em Brasília, é o Cicobi DF1000. Eles fazem um trabalho maravilhoso apoiando os síndicos aí. Vamos seguir, meu amigo Mari. Olha, quem é ele? Olha quem é ele. O homem do terno de $1 milhão. Meu amigo Jorge da BSB. Olha aí, estamos quase completando 2.000 seguidores, né? Não, isso é antiga. Tá passando já. Já passou? Deve ter passado. Deve ter passado. Depois pessoal, se não passou, segue lá. BSB Engenharia Condominial. Vamos ver, né? Vamos ver quem for o número 2.000 especificamente. Mandeu assistir o programa. E vai ganhar uma consultoria de 1 hora comigo online aí. Show de bola. Como é que tá? Já na hora aí. Eu já quero mandar um abraço pessoal da Rede SPTV. Nosso programa é transmitido toda segunda-feira, 19 às 20 horas, e na sua telinha. Rede SPTV. Momento de falar de condomínio. Chegou nos 2.000? Sei não, hein? Só 31. Já aumentou bastante. Já aumentou. Já tá só subiram. Vamos nessa. Só o próximo, Mário. Tá indo. Olha só, quero mandar um abraço à amiga Débora. Sombrear Coberturas Inteligentes, pessoal. Eles vêm com uma solução muito bacana, bem acessível. É mais barato que um iPhone. Olha só, seu carro está guardado lá. E valoriza seu patrimônio. A gente tem que ver que isso é um investimento, pessoal. A cobertura inteligente. Então o pessoal está trazendo uma pegada bem bacana aí. A Sombrear Coberturas Inteligentes, né, amiga Mari? Vamos próximo. Você sabe o que é bacana? Olha só, quem é? Minha amiga Gabriela. Top 1 essa daí. Facilite gestão condominial. Gente, a Gabriela tem uma história de vida fantástica, cara. Mulher guerreira, mulher vitoriosa. É uma mulher que está há um bom tempo no mercado aí. Então, assim, é uma ótima indicação para você que está com problema na sua administradora. Facilite gestão condominial. Semana que vem está conosco aqui ela, para contribuir também, né, aqui com o conhecimento dela, a agregar para o nosso programa. Então, assim, eu convido você
a conhecer todos os nossos apoiadores aí. São pessoas que vão te ajudar a desenvolver, a ter mais tranquilidade no seu condomínio. Você que está no YouTube, no rodapé do vídeo, tem o telefone de todo mundo, todos os apoiadores. Experiencie conhecer o pessoal, conhecer o trabalho, para poder agregar no seu dia a dia. E vamos seguindo, né, Mário? Com o nosso Inteligência Condominial, a Revolução Condomínio. Porque aqui, meu jovem, condomínio é papo popular. Chega pra cá que aí tem o rapaz do terno de $1 milhão. Próxima pergunta. $1 milhão. Pra ele, você falou que começa com direito, agora vamos ter uma de engenharia aqui. Vamos nessa. Quer arrumar o terno? Não precisa, né? Vai sozinho. Não, né? Tá tranquilo. Esse aqui é daquele padrão do. Vamos lá, Ronaldo. Padrão do Jack Chan. Ronaldo, brilha muito do Corinthians. Você quer o Ronaldo jogador? Vamos lá. O tema é troca de janela do apartamento. É necessário RT? Ele fala assim, ó. Olá. Para realizar a troca de janela do apartamento é necessário ART, meu amigo doutor Jorge. Com certeza, meu amigo. Com certeza. Olha só, a troca de janela do apartamento parece algo simples, mas é algo que compromete primeiramente algo tombado pelo condomínio, que é a fachada. A fachada tem que obedecer padrão, né? Rigorosamente o que é decidido em assembleia para os fechamentos em vidro e o que está no memorial descritivo para a continuidade do patrimônio. Né? É como eu digo sempre, síndico é um gestor do seu patrimônio. Então para de ficar criando regras contra o síndico e começa a perguntar se o síndico está trabalhando conforme as normas. Essa que é a grande verdade, doutor Cláudio. Com certeza. Explica aí, a fachada não pode ser alterada. Aí depois eu vou complementar com o finalzinho do serviço. Outra coisa importante, que sempre me pergunta, né? Sim. Qual o tipo de serviço que não precisa de RT? Serviço que não precisa de ART é aquele serviço simplório, que não altera nenhuma característica, que não traz o mínimo risco para a obra. E nesses aí são muito poucos, né? Você vai trocar uma cerâmica, por exemplo, ela incorre em risco. Não é só o risco da obra, mas o risco do trabalhador, o risco da circulação, equipamentos que ficam fora do lugar, etc. Então cabe ao síndico ter uma boa noção sobre o comportamento que se deve ter diante das obras e estabelecer uma comunicação clara sobre esses pequenos reparos. Tem gente que acha que pintar o apartamento todo é uma obra sem risco, mas vai depender do tipo da tinta. Interessante. Né? Tem gente que acha que colocaram uma cerâmica ou uma pedra, piso sobre piso, não gera nenhum problema, mas quando você passa isso para a varanda e é um granito, peso a mais, né? Ele já altera um peso de modo significante. E aí realmente um granito em relação à varanda, dependendo do tamanho da sua varanda, ele já vai gerar uma carga. Isso também depende do braço de alavanca que faz a força momento ali, porque quando a laje é em varanda, ela é de vão livre aqui. Então, ela tem uma ferragem especial que a gente chama de ferro positivo, né? Ferro negativo e ferro positivo. E aí ela trabalha com alavanca de arranque. Então, dependendo, aqui em Brasília, por exemplo, um jovem senhor de 60 anos, um leitor assíduo, ele fechou uma varanda com blindex, e nessa varanda de blindex ele colocou uma estante, e nessa estante ele colocou quase 1000 livros. Né? Então, é o peso, né? É só uma instalação de uma bancada na varanda, que não tem nada que se proíbe se você for pesquisar, mas o peso remete a risco. Para ele fazer esse trabalho, ele precisou de uma RT. Agora, quem precisou entender isso antes foi quem? O síndico. Então, o síndico esteja atento. Já deixou de ser um quebra-galho, a lei já te deixou de entender isso como uma pessoa que não sabia das coisas há muito tempo. Hoje ela te dá o direito, a prerrogativa de contratar profissionais como advogados, como engenheiros, arquitetos, entre outros, para que você tenha assertividade nas decisões. Hoje você tem uma norma que guia muito bem pela questão do risco, que é a NBR 16280. E ela te explica que não é por atividade em si, mas pelo risco. Então, trocar um chuveiro seria uma atividade sem ART, desde que ele seja trocado dentro dos padrões no condomínio. Daquele padrão que foi entregue, naquela capacidade elétrica. Se trocar o chuveiro de 3.800 para 7.800, você vai obrigatoriamente ter que trocar o cabeamento. E aí, para trocar o cabeamento, trocar o disjuntor, você já vai ter uma alteração que deixa descompatível o sistema elétrico de baixa tensão. Então, você vai precisar de um RT para trocar um chuveiro. Então, essa questão de ser pequenos reparos seria trocar uma lâmpada, trocar uma luminária, não mexer em qualquer área que tenha vibrações, ferramentas de impacto por vibração, não mexer em infraestrutura elétrica, como disjuntores, cabeamento do apartamento todo. A pintura, sim, pode fazer a pintura sem RT, mas
Que quantidade de pintura é essa? Quanto tempo a pessoa vai ficar ali? Né? Porque a pessoa está circulando dentro do apartamento, tem que ter alguém responsável por ela. Você fez uma identificação, você fez um alinhamento de expectativa ali dentro. Porque se a pessoa passa 30 dias dentro de um apartamento para pintar, por exemplo, ele pode fazer diversas outras alterações. Verdade. E você, como síndico, é quem vai autorizar no final. Isso pode ser feito, não pode. E aí vem a comunicação, vem o comportamento, vem o risco do trabalhador. Para você ter uma ideia, na NBR 1680 tem um campo que fala, que questiona se o trabalhador foi orientado ao sistema de circulação de emergência do condomínio. Por quê? Você muitas vezes fica perdido. Quantos condomínios tu entra na semana, né, doutor? Sim. E aí você entra em um, não é a mesma saída do outro. É. Às vezes você tem que pedir orientação. Por onde eu saio? As pessoas falam, não, sai por ali, é ali atrás. Porque cada projeto tem o seu formato. Então, não é só uma questão de ART, é uma questão de segurança de modo geral. Para a comunidade e para o trabalhador. Gostou? Se inscreva, compartilha, comenta o seu comentário aí. E é muito bacana. Eu, assim... E não espere ser indagado, né, vamos dizer assim. Se apresenta, faça a sua parte. Exato. Parabéns, cara. Eu me apaixonei por esse morador aí, porque ele tá fazendo a parte dele. Tá pesquisando, né? Como ele quer viver melhor, né? Como disse uma colega nossa aqui da parte mais social, ela falou assim: o condomínio já deixou de ser residência domiciliar há muito tempo, agora é um espaço de convívio. É verdade. São etnias internacionais, você acha, pessoal aqui em Brasília mesmo tem muita gente da Venezuela, da África, né? Boliviano, e em todos os lugares da sociedade. Antigamente isso era só para os mais abastados que viajavam, então agora não. Todo lugar tem gente. Preferência condomínio, né? Exatamente. Então, vamos lá, seguir com o nosso plantão. Momento treta. Você gosta de treta, né? Ixi, isso aí. Ei, doutor. É o momento. Aí, doutor, vamos lá. Galinha, do Jorge, respira. Não, esse corte dele aqui é melhor. Quer mostrar o braço pro pai. Olha aqui, ó. Vamos que vamos lá. E tem malha também, tá pensando? Vamos lá, eu não sei, pô. A pergunta da amiga Ellen. Ameaças dentro do condomínio. Ela fala, ó. Se sofro ameaças de um vizinho e tenho que mudar meus hábitos para não cruzar com a criatura... já registrado por vídeo e comunicado ao síndico, isto configura assédio ou outro tipo de penal? E aí, doutor, como é que procede esse caso aí? Explica aí. Pois é, a situação. A Ellen está sendo ameaçada por um vizinho. Isso. Ellen, primeiro ponto, isso entra na esfera penal. A ameaça que você... seja uma ameaça psicológica, a sua integridade física, ou seja, de qualquer espécie, você pode registrar um boletim de ocorrência contra aquela pessoa para que a autoridade policial tome as medidas cabíveis, né, com relação a essa situação. Né? Como que o condomínio intervém nessa situação? Tem que ver como que é essa ameaça, né? Se está sendo uma ameaça à coletividade, se é algo pontual. Entra naquela mesma questão do barulho. Se é um barulho que está perturbando a coletividade, se é algo pontual, para também o condomínio intervir naquela situação, porque se esse morador que está ameaçando, a gente não sabe o teor dessa ameaça. Isso pode ser caracterizado também essa pessoa como o condômino antissocial. Né? Que o condomínio tem ferramentas também para poder coibir essas questões, para trazer o quê? A segurança e o sossego para aquela coletividade. Então, primeiro ponto, não deixe de registrar o boletim de ocorrência. Procure o seu advogado de confiança e também busque a esfera civil, dependendo do teor da ameaça, se isso estiver abalando o seu psicológico, a sua vivência na sua família, a sua forma de trabalhar, a hora que você entra e você sai do seu condomínio, está privando a sua liberdade, isso pode gerar também uma questão de dano moral, né? Essa pessoa pode ser condenada a indenizar, né, a sua pessoa. Então, procure a polícia. E outra coisa, gente, síndico não é super-herói, síndico não é mágico. Cara, beleza, você comunicou ao síndico, mas tem que comunicar a polícia. Exatamente. E aí vale aquela métrica da segurança. Toda ameaça deve ser severamente coibida. Com certeza. Então, se você está com essa sensação só pela tua pergunta, você já está realmente correndo risco, já alterou a sua rotina, então já configura uma ameaça na prática. Se você sente medo, tem também, já deixou há muito tempo de ser a materialidade, apenas o aspecto socioemotivo, né, socioemocional já é protegido por lei. Se externou, né? Exatamente. Aí, no caso mesmo, tem que saber o posicionamento que ela colocou. Ela está desviando a passagem, então pode ser que alguém esteja afrontando ela. E também pode ser que ela simplesmente por
a pessoa não fez nada, só estava lá na circulação dela normal, e ela, pelo que ela sentiu em relação à pessoa, ela está desviando do caminho. Então existe sempre a moderação sobre essas situações. E na dúvida, né? 190. Não liga pro síndico, não. É 190. Não liga pro síndico, não. Mas eu estava pensando aqui, a gente respondeu aqui o dela, mas a gente acabou deixando o Ronaldo sem saber sobre a RT. Porque a gente foi para Gerais, eu respondi para ele que ele tem que ter, mas eu queria explicar para ele o seguinte: Ronaldo, você precisa da RT por duas questões. Primeiro, que colocar uma janela no apartamento já é um trabalho de risco. Sim. Tá? Tem coisas que você tem que fazer pelo lado de fora para encaixar. Segundo, a responsabilidade sobre a vedação dessa janela, que implica na fachada do condomínio, também é sua. Então tem que ter uma vedação ali. Alguém que ateste que aquela obra foi feita conforme os padrões do condomínio, dentro da perspectiva técnica correta, procedimento operacional padrão, né? E isso precisa ser declarado. O condomínio em si tem que te exigir RT pelo seguinte, porque se ele não exigir essa RT, qualquer probleminha que deu já está com o condomínio. Vamos lá, você fez o reparo da janela. A fachada é uma prerrogativa do condomínio. Então metade dessa janela, a frente, ali o conjunto arquitetônico, toda já é do condomínio. Ok? Então, para que você tenha uma proteção sobre o serviço, entrega isso para o condomínio com a RT e com um termo de entrega e garantia. Tá? Você não troca a janela à toa. Agora, se você está fazendo uma substituição por blindex, você não está trocando a janela, você está fazendo um fechamento. São coisas diferentes. E tem que saber se é permitido também, né? Isso aí tem um detalhe muito importante, que por isso que eu queria voltar na pergunta, que é o seguinte, na resposta, na verdade, que é o seguinte: ele tem que ver por que ele está fazendo essa troca da janela. Né? Se essa janela é original do condomínio, se é uma janela quando ele comprou o apartamento já tinha, porque às vezes tem aquela janela de blindex, ele está trocando. Aí nessa daí você vai precisar, porque o vidro tem um peso e etc, então ele tem um risco para a RT. Mas se a janela é original do condomínio, você precisa que o profissional assine para você que ela está em conformidade com o memorial descritivo do condomínio. E outra coisa importante. Porque senão você responde depois por alteração da fachada, aí o síndico judicializa e você tem que trocar de novo. Outra coisa importante, gente. Você que é síndico, pega um termozinho para ele assinando que ele fez a troca. Isso. Por quê? O ano passado eu revitalizei um prédio, eu não, né? As pessoas que fizeram, só conduziu o processo, né? Que uns anos atrás eles trocaram a janela e botaram tudo blindex. Foi acordado, mudaram todas as janelas. Botou em assembleia. Acontece. Acontece. Vazando. Acontece. E aí, quando nós de revitalizar, aí é o melhor preço. Aí eu falei assim. É sempre aquele jogo do melhor preço. Aí eu falei assim: ó, isso aqui não vai resolver, não, tá? Só tem gente de resolver isso aqui, arrancar tudo e fazer de novo. Exatamente. Vocês querem? É. Então tá tudo ciente. Foi bacana que passou, já tem quase 24 meses. Aí na última chuva, teve algumas que entrou. Aí todo mundo procurou. Pô, Thiago, falei, ó, tá lá na Assembleia. Você lembra que a gente falou? Que talvez não poderia sanar, porque é um problema de estrutural inicial. Ou a gente arrancava tudo e fizesse tudo de novo. E chega. O pessoal acha que é simples esse negócio de janela e condomínio. Eu tô com um condomínio ali, só para você fazer uma conta sobre janela, tá? Bem simples, ó. A construtora vai ter que pagar 535 apartamentos. A troca das janelas. Tem pelo menos 4 janelas em cada apartamento. Putz. Faz as contas aí. Mais de 2.000. Mais de 2.000 janelas. Agora, será que essa obra vai impactar na vida do condomínio? Balancinho subindo, andar por andar, trocando janela, retirando as antigas, baixando elas. Dependendo, tem que revitalizar o prédio todo. Não, só de lixo de janela. Vamos supor que as janelas fossem inutilizadas. Só de lixo de janela são 2.200 janelas para jogar fora. 2.170, se eu não me engano. Para jogar fora. E são 2.000 novas janelas completas para trazer, para instalar, para colocar a espuminha, para fazer a vedação. Você acha que dá trabalho? Dá trabalho pra caramba. E é em altura ainda? Nossa, balancinho, sistema de segurança, RT de segurança do trabalho. O condomínio vai aprovar a substituição, o procedimento operacional, quanto tempo vai ficar no condomínio, fazer o circuito da obra, porque lá tem uma faculdade, lá tem um comércio, e tem a parte da área de lazer, que é um clube residência, e tem a parte do morador, que não faz nada disso, que é sossego. Sim. E tem que trocar, e a pintura dos apartamentos interna. Externa também. Externa, na borda da fachada tem que fazer.
Então, assim, como o doutor E dependendo do material... Falou, o pau tá quebrando. Jorge, dependendo do material, tem que refazer a fachada. Sim. Porque, por exemplo, eu acho que é o grafiado que não dá em remendo, né? Tem uns que não dão remendo. Lá é textura, ainda bem. É textura, né? A textura dá. Dá, né? Pois é, porque tem... Não dá bom, mas dá, né? Mas os grafiados não dá de jeito nenhum. Grafiado tem não que dá de refazer jeito todo o quadrante. É porque o grafiato, o risco é no substrato, né? A textura é na aplicação. Então, ou seja, a textura ela é uma tinta mais espessa, mineralizada, que ela fica mais grossa. Então você consegue imitar ali com o rolo. Parecido, né? Mesmo rolo fica similar. Agora o grafiato não, ele é riscado. Então aquela sequência é única, como a digital. Você faz outra, mesmo que você lixe e coloca, a borda vai ficar contornada. Cara, entendeu? A primeira reforma que eu fiz, eu tive esse problema aí. E os caras não queriam. Eu falei, filho, tem que fazer o quadrante todo. É por causa do pedacinho. O quadrante todo. Por causa do 30 centímetros. Você vai fazer a junta. Fazer tudo de novo. Exatamente. Você vai fazer a junta da argamassa. Em cima e embaixo, tirar o quadrante todo. Com muito detalhe. Com muito detalhe a tinta, porque a tinta com certeza vai dar diferença de tonalidade. Você pode pegar da amostra da parede, levar para o laboratório, fazer no computador. E quando você olhar ela contra o sol, vai ter uma diferença. Porque se não tiver no começo, tem que ter no final. Porque você tem que a maturação dos elementos químicos, né? Exato. Comprou a tinta de lote diferente, o material não foi o mesmo. E o amadurecimento, né? Exato. Porque se você clarear para chegar naquele tom que o condomínio já está, o que acontece? Quando ele entrar no envelhecimento natural com 6 meses de sol e chuva, ele já vai clarear mais rápido. Verdade. Por causa do tom. Se você deixar mais escuro, ele vai ficar mais escuro até que ele clareie o suficiente. E ainda corre o risco da outra parte, que está mais antiga, clarear também. Então, assim, dificilmente você consegue acomodar corretamente. Não é brincadeira não. Vira assim pra você ver. Vamos que nossa inteligência condominial. Próxima pergunta da amiga Tatiane. A Tatiane pergunta o seguinte. Dr. Cláudio Viana, o título é Entrega de Boleto. Uma única moradora mudou do prédio e exige que o boleto seja enviado por correio. Não aceita pegar no prédio nem enviar por e-mail. Por lei, é obrigatório mandar pelo correio? Exige que vá por WhatsApp e correio. Destacar o funcionário para postar somente um boleto. E se aprovar em assembleia, quem que enviou será só eletrônico ou físico no prédio? Pode? Pelo que eu entendi que ela quer receber o boleto físico onde ela está, né? Que ela quer receber o boleto físico, né, onde que ela está. Geralmente essa questão de... Como assim? Não, é um negócio... Essa entrega Tatiana, do boleto, como é que a gente responde isso para você? Me conta. Dá uma dica aí. Escreve algumas convenções têm exigência, falando que o boleto vai ter que ser entregue fisicamente, carta registrada, tudo mais. Isso ficou no passado, né? A questão da tecnologia... Hoje em dia os meios podem ser enviados por e-mail, pelo WhatsApp, pelo próprio aplicativo, né? Na palma da mão a pessoa pega lá a segunda via do boleto. Então existem vários meios de serem pagos aqueles boletos. E não é uma obrigatoriedade. Tem muitas pessoas também que falam assim, não recebi o boleto e não vou pagar o condomínio. Mas só que aquilo ali é uma despesa recorrente. Rateada, né? Vamos supor... Na Energia deixou de mandar sua fatura, a CAESB mandou. Você vai ligar para lá e falar assim, não chegou o boleto não aqui, eu só faço questão se for físico lá no meu novo endereço. Não. Se vira. Existem vários outros meios para você fazer o pagamento. Mesmo que você não consiga atingir nenhum, pega o Pix do condomínio, faz aquele depósito. E mesmo que o síndico não entregue, existem meios judiciais também de você pagar esse boleto. Você pode consignar aquele pagamento. O que você não pode deixar de fazer? É deixar de não pagar o condomínio. Senão vai vir juros, multa e correção monetária e o prejuízo pode ficar maior. Olha, a gente fala muito isso na parte de cultura organizacional, né? Quem é o síndico para estabelecer essa comunicação de uma forma sutil, clara, efetiva? E aí eu digo sempre lá nos cursos, olha, tome essa postura no início, comunique claramente, porque são pontos contumazes, eles sempre voltam na mesma questão, como se não soubessem. Eles sabem, lógico que sabem. Se você tem o seu boleto para pagar do condomínio, o direito já te deu a regra, não pague e você jamais vai poder informar que não sabia, né? O síndico pode ali, uma vez a cada 60 dias, 90 dias, dizer, olha, o boleto fica disponível no seu e-mail X e Y. Exato. E se ela não aceita receber no correio eletrônico, ela provém os meios de buscar pessoal, no condomínio dela. Só, gente, por isso... É simples assim, né? Por isso que é complicado. A gente começou o programa falando de uma pessoa com total consciência e o outro coletivo. E o outro insano. Total ego. Porque, cara, gente...
Chegou no seu WhatsApp. Tem estrela na barriga? É na testa a estrela ou na barriga? Como é que fala? Eu já tive, mas assim, eu já tive situações, num condomínio que eu era síndico, que eu levava pra uma senhorinha. Mas eu levava porque eu sempre estava por lá. Então, pra ser gentil, eu imprimia e entregava pra ela. Né? Pra ser gentil, mas não era obrigação, não. Porque tinha ele físico, tinha ele eletrônico, tinha ele via e-mail e via WhatsApp. Você ainda poderia pegar a segunda via pelo site, né? Eu, por gentileza, que era uma senhora de idade, tinha dificuldade de manusear, eu levava pra ela, né? Porque você imagina, se eu faço pra ela, você faz pra todo mundo. Sim, mas nem todo mundo tem a necessidade. Né? Mas aí você pensa, todo mundo tem a necessidade dela, tem a incapacidade dela. Não, mas eu tô falando assim, sabe? Ela até não teria a incapacidade igual você falou, mas você foi lá e entregou, fez uma coisinha a mais, entendeu? Né? Mas sim, eu falo no caso aqui do condomínio Tatiane, porque imagina, se eu faço pra Tatiane, né? Você faz pra todos também. Tu já pensou, Tatiane? Eu só recebo do jeito que eu quero o compromisso que eu já sei que eu tenho. Me mudei para Dubai. Esse é o meu novo domicílio. Só aceito se chegar lá. O boleto físico antes da data do vencimento. O telefone vai ter que me chegar lá, né? A energia vai me mandar novo endereço. Não funciona assim. Não vai funcionar. A correspondência chega no domicílio que corresponde àquela conta. Se a conta de luz é daquela unidade, vai chegar no endereço daquela unidade. Pronto. Se a taxa de condomínio pertence àquela unidade, vai chegar no endereço daquela unidade. É isso. Agora, se você mudou de país, de estado, isso é uma questão individual, é um problema pessoal seu que você tem que resolver. Exatamente. Né? Senão gera um problema maior. E aí dá... Ou então você contrata alguém de confiança para ir lá buscar, pegar sua caixinha de correio, abrir mensalmente. Mas faz o seguinte, pede pro seu síndico vir aqui no programa, aqui embaixo, fazer o comentário simples, dizer assim, eu preciso de ajuda com as consultorias do meu condomínio, que nós vamos nos mobilizar e levar para o síndico soluções onde ele vai claramente deixar nítido para você que é a sua obrigação pagar o seu condomínio, se ele chegar ou se ele não chegar. Mário, vamos seguir. Olha aqui para mim, tá vendo meu terno de síndico. Foca lá, olha o terno das esferas, né? Foca para mim de novo aqui, porque vida de síndico é complicado. Por favor, facilita a vida do síndico! Custa nada pelo e-mail, né, cara? Manda aqui no e-mail. Vai ali na Lan House, imprime isso aqui pra mim. Facilita, cara. Não imprime não, tá gastando papel à toa. Olha aí, como é que é aquela menina lá, a Greta e o outro lá, como é que é o nome do artista famoso lá americano? Como é que é o... Brad Pitt, Leonardo DiCaprio e a Greta defendendo o mundo da queimada da Amazônia. Só que agora virou Parque das Queimadas, né? Não dá nem para comparar. Mas a grande questão aqui pega o bizu do Brad Pitt mais a Greta e copia só o QR Code no teu e-mail, simplifica total, e você paga no Pix e segue em frente, que é melhor para você. E vai o seguinte, vê se não está muito barato lá no condomínio a taxa ordinária, porque pode ter que estar suprimindo a taxa de manutenção predial. Então, além de pagar sem reclamar no teu e-mail, que é o melhor para você, ainda vê se não tem que aumentar, porque só pagar sem reclamar. Paga sem reclamar. Não, a pessoa tem que pagar o condomínio. Não, desculpa falar, não. De verdade, assim, tem hora que o sangue fica mais quente um pouco. Tá vendo sim? Só tem problema com pagar a taxa ordinária do condomínio quem tem vergonha do apartamento, meu amigo. Porque se eu comprar um apartamento para mim, eu tenho orgulho de pagar por aquilo ali. Mas você mora, eu custo, eu quero pagar o preço certo. Eu não quero criar uma dívida invisível. Eu quero pagar a menos para poder daqui 5 anos pagar o dobro. Olha que inteligência. É o contrário. A gente quer pagar o justo agora, o necessário, e um pouquinho a mais para que no futuro já tenha reservação financeira. É outra inteligência quando o patrimônio é seu. Você tem que olhar para o seu patrimônio. Você não pode querer trocar. Vamos supor, fosse seu carro. Você quer trocar o óleo 10 mil quilômetros depois dos 10 mil que você deveria. Você está perdendo o motor. Né? Está perdendo o motor. Então olha para o seu apartamento. Quando é carro, o pessoal fala assim, é caro a manutenção, mas você usa todo dia. Já viu o Diógenes naquele síndico que fala assim, tô aqui há 3 anos sem reajustar a taxa de condomínio. É fantástico você, super-herói. Como se fosse uma vantagem aquilo ali. Aquilo ali só está empurrando para frente, porque a conta vai chegar. Se o país tivesse com esse upgrade, não, mas você está vendo o país cada vez mais imposto e tal, tá todo mundo com medo aí desse negócio do rombo fiscal, etc. O dólar sazonal mais de R$1 que subiu agora no último ano e tal. E aí você está pensando que o seu condomínio fez uma mágica. Plim, lembra da Dina Eugênio? Fazia assim, plim, plim. E aí parece que as coisas vão consertar com mágica. Você tem que olhar para o condômino, ele tem que olhar para o síndico como um gestor de patrimônio realmente. E ele tem que ter noções básicas. Não tem aquele negócio no direito, doutor Cláudio, que fala assim, se você vai comprar algo de alguém,
Você tem a obrigação de desconfiar se ele está muito discrepante do preço de mercado, etc. A questão da boa-fé. Da boa-fé. Tenha boa-fé com o seu patrimônio, meu amigo. Pelo amor de Deus. 4 anos sem subir uma taxa. E aí a gasolina custava... Se não está aumentando, está cortando alguma coisa. Custava está cortando 4... na manutenção, né? A coisa está deteriorando, o síndico não está gastando. Por quê? Não, porque eu tenho que economizar, não vou aumentar, senão vai ficar ruim para mim na eleição, as pessoas não vão votar em mim porque eu não estou... Pois é, o iPhone você quer trocar todo ano, como se o de um ano atrás não prestasse. Aí o condomínio você quer pagar todo ano mais barato, como se ele ficasse mais novo. Não entra assim, desculpa te falar, mas você tem que se inscrever no canal, cara. Se inscreve, compartilha, comenta. Vem pra cá que é o Inteligência Condominial. Vamos seguir que o nosso plantão. Tira dona, amiga Mari. Vamos que vamos aqui, hoje falou do café, você falou do café sem açúcar e eu fiquei com o café aqui na cabeça. Não quis tomar, perdeu a oportunidade. Vamos lá então, toma no final. E você que tá em casa, já tá fazendo café? Já vai lá. Quem tá no YouTube, dá um pause aí, vai lá, faz um cafezinho e vem pra cá que tem muito conteúdo ainda pra ajudar você, uma gestão de alta qualidade no seu condomínio. E você que tá na rede SPTV, venha pra cá que o papo é maravilhoso toda segunda-feira, 19 às 20 horas, falar sobre condomínios. Vamos lá! Agora a dona Cleusa. Dona Cleusa. Vamos lá, olha só a pergunta dela. O tema é colocação de cartaz na parte externa da porta do apartamento. E aí, doutor, vamos lá. Pode o morador colocar cartaz do lado externo da porta do seu apartamento que dá para o corredor e acessa as escadas do prédio? Todos os moradores ficam obrigados a passar por esse cartaz, que é de defesa de aborto. O tema do cartaz, né? Ih, político. Aí fala, o morador alega que a porta é dele e ele faz o que quer. A convenção do condomínio só fala sobre parte de fachada do prédio. Mas doutor, pode botar o cartazinho, doutor? Vale, doutor Cláudio, agora eu vou assistir essa aqui. Pode botar o cartazinho? Vamos lá. O que é a fachada do edifício? Todo mundo acha que é só as partes externas do edifício, né? Isso é chamado de fachada. Peraí. Pausa. Veja. Olha aqui para mim. Veja a diferença entre um advogado especialista em condomínio e outro advogado. Aqui ele já sabe a definição do objeto da engenharia diante dos olhos do direito. Sim. Então vai lá, explica então para nós. Continue, depois eu complemento. Vamos lá. Né? O que é fachada, então? Vamos lá. Fachada, né? São as faces do edifício, né? Você olha lá aquele prédio bonito, você vê as janelas, as pastilhas, aquele mármore. Mas também o edifício tem a fachada interna, que corresponde ao quê? Toda a área comum, os corredores, as paredes e também a porta do seu apartamento. A soleira também. Soleira também. Tanto que seu apartamento, quando você comprou lá seu imóvel novinho, todas as portas eram iguais. Por quê? Para manter a harmonia daquele edifício. Exatamente. Vamos supor, aí depois vai vir vai colocar o cartaz do aborto, outro a favor do aborto, outro do Flamengo, do Corinthians, virou aquela bagunça. Tirou toda a harmonia daquele corredor que foi pensado por um arquiteto, foi executado por um engenheiro e vem um morador e estraga aquela harmonia. Né? Mas eu acho bonito, é politicamente correto. Eu acredito que existem outros meios para poder fazer essa situação. Exatamente. Se isso sai fora do controle, aquilo ali está desvalorizando o seu imóvel e vai estar criando um problema com o vizinho, igual está criando agora. A pessoa está se sentindo incomodado e às vezes ela nem concorda com aquele discurso político que está sendo propagado. Mas e o Natal, né? Todo mundo coloca guirlanda, né? Copa do Mundo. Quando tem essas datas excepcionais, o que eu recomendo para o meu síndico? Fazer uma assembleia, determinar o período, assim, ó. X de dezembro até tal de janeiro está permitido colocar os enfeites de Natal. Copa do Mundo pode colocar tal data, pode colocar, né, a bandeira do Brasil ou do time que você está torcendo, menos da Argentina, né? Então, tudo é feito pela comunidade, né? Tudo é feito deliberado, concordado. Não é a livre da cabeça, do pensamento de cada um de forma individual. Né? Então isso tudo para manter a harmonia estética e também a harmonia, né? E aí antes que entre por outro lado, nós tivemos agora 2022 outro período político, né? E o pessoal tava aquele negócio, não podia colocar a bandeira do Brasil. Olha, é um pavilhão que é hasteado de qualquer forma, né? A bandeira do Brasil ela é um símbolo da nação, entendeu? E aí ela não concorre a isso. Agora, qualquer outra situação que você colocar na fachada do seu prédio, ela tem uma conotação de protesto político ou religioso, qualquer um que tiver. Não pode.
É assim que funciona. O seu conjunto arquitetônico, a identidade visual do seu patrimônio é protegida por lei. Não é lugar de você fazer protestos sociais. Entende? É simples assim. É aquela questão do bom senso, do bom alvitre, né? Você tem que ter a liberdade de falar o que você quer, da forma como você acha melhor, até o limite dos outros. É o mesmo caso da privacidade e da tranquilidade. Você está olhando por aquilo que você quer mostrar para a sociedade, aquela revolta que você acha que está errado, que você acha que precisa uma melhoria de consciência sobre aquilo ali, do seu ponto de vista. Né? Ainda mais quando você fala de aborto, sobre a origem da vida, essa coisa toda, você tem a sua concepção, está respeitada lá. Mas invadir o espaço da área comum do condomínio, onde a fachada são todos os elementos externos e internos que compõem a identidade visual do patrimônio, você está errado. Ali a cor da porta, a cor da soleira, a maçaneta do lado de fora, toda a pintura, o rodapé, a cerâmica do corredor, todas têm que ser compatíveis com o que já está feito. E externo também, fachada, calçada, guarita. Neguinho tem que trocar de porta. Pilotis. Trocar de porta. Tem que trocar. Entrou, a síndica falou, não pode. Não pode. O cara falou, troca a porta e a soleira. Ok. O que ela fez? Fotografou tudo, entrou com o processo. Mandou trocar. É isso. Aí a pessoa compra aquela porta branca, esmaltada, brilhosa, coloca pra área interna do seu apartamento. Aí você vai poder ver aquela porta bonita, fica da cor que você quiser. Da cor que você quiser. E a externa, manter aquele padrão. A soleira, como que eu faço com a soleira? Corta no meio, a parte externa, você preserva o conjunto, a parte interna. Fica bem legal, tá até. Não fica esquisito, não. Fica tipo, quando, já viu quando aquelas propagandas antigas que você cortava uma maçã, aí o dentro era laranja, dá causa aquela sensação, já viu? De contraste. Por isso. É muito bacana, mas do lado de dentro, viu? Aí do lado de dentro. Vou falar para meus amigos corretores. Por isso que não pode colocar faixa na fachada. Corretor tem umas loucuras, né, cara? Ele fica bravo. Eu falei, não, eu não compraria. O prédio que tá com a faixa do apartamento pendurada na janela do prédio, eu não compraria. Porque na hora que eu comprar, o vizinho pode colocar uma de frente comigo. Eu vou ter faixa verde, fluorescente. Aí o apartamento do cara vale 500 mil, ele pede 780 mil reais, que a perspectiva emocional dele é alta. Aí a faixa fica lá, criando teia de aranha, a faixa era branca, fica cinza, a faixa era amarela, apodrece, entendeu? A faixa era verde, fica amarela. E quando não coloca aquela fluorescente, né? Já viu umas laranjadas? Uma verde limão? Já. Meu. Então vamos seguir com o nosso plantão. É mole. Tira dúvida, meu prédio não. Agora é o Cristiano. Cristiano. Bora, Cristiano. Essa aqui é boa pra caramba, eu gostei demais. Cristiano é o cara, hein? Vamos ver o que ele quer. É a questão número 4, se você quiser acompanhar aí, tá, meu amigo? Vamos lá, ó. O Cristiano fala o seguinte. O título é Ata de Assembleia. Ajeita o terno, doutor, porque essa aqui é de abalar os condomínios. Nunca na história desses 10 mil programas foi feito isso. Vamos lá, ó. Ata de Assembleia de Condomínio. As decisões de Assembleia que foram registradas em ata possuem validade? Ou seja, são válidas somente no mandato do síndico atual, doutor Cláudio Viana? Vamos lá, né? A ata, primeiro eu vou falar assim, quais são as leis do condomínio, né? Que compõem o condomínio. Existe a Lei Geral de Condomínios de 64, existe o Código Civil, existe a Convenção e o Regimento Interno. E por último, as decisões da Assembleia. O que é decidido da Assembleia tem força de lei. Aquilo ali não tem uma validade. A validade dela até que ela seja revogada, igual qualquer outra lei. Né? Ou alterada por força de uma decisão de outra Assembleia. Não quer dizer que aquela decisão, né, vamos supor, o síndico levou determinada pauta, como se utiliza o salão de festa, a piscina. Aquela regra não vai valer só sobre o mandato daquele síndico, vai valer ad eterna até que seja alterado. Que seja alterado, né? Exatamente. Então, é essa lógica que tem que ser servida. O que o síndico fez não é sobre ele, é sobre o condomínio, né? Então é um ato do condomínio que tem que ser respeitado e seguido adiante. Tá vendo? É para isso que a gente registra, para ficar documentado, né, o procedimento, né? Isso é muito importante mesmo. Então vamos seguir com o nosso Intenso Condominial. Mari, vamos botar nossos apoiadores de novo aí? Vamos lá, segue a gente que é muito bacana. Quem é o nosso primeiro? Começando pela nossa amiga Gabriela, da Facilite, pessoal. Essa mulher que é uma mulher guerreira, um exemplo no universo condominial e faz um serviço de qualidade para você. Então você está procurando uma administradora, quer mudar, quer alterar?
se experiencia um novo ar no seu condomínio, uma nova empresa, tem a Facilite aí, gestão condominial. Mari? Próxima, minha amiga Mari. Olha só, cadê a Débora? Cadê você, Débora? Vamos que vamos aqui na Sombrear Cobertura Inteligente. Pessoal, isso aqui é um investimento que você faz no seu patrimônio. Ele falou, o Jorge falou agora, pô. Cara, eu acho um iPhone é mais barato que o iPhone. Imagina, você bota uma cobertura, é o seu carro que vai valorizar, porque ele não vai pegar sol, não vai depreciar. Sim. O apartamento vai valorizar, porque se eu chegar lá, não, tem onde guardar o carro, né, é coberto, é um valor, 100 é outro valor. Então a gente tem que começar a olhar que isso é um investimento que você faz. Sombrear cobertura inteligente, qual é o próximo? Minha amiga Mari. Ó, quem é ele? O homem de um terno de $1 milhão. BSB Engenharia Condominial. Vou deixar você falar. Fala, Jorge, da BSB. Cara, BSB Engenharia Condominial é um negócio fantástico que aconteceu. Trabalhava com engenharia civil, sempre dentro dos condomínios e com obras, né? E ao longo do tempo aí, mais ou menos 10 anos, a gente foi especializando no atendimento ao síndico, no atendimento às comunidades. Então, hoje a gente faz atendimento online, nós damos treinamentos para o síndico, temos didática de trabalho, nós temos workshop e eu estou lançando um dos únicos livros do país de fiscalização de obras para síndicos. Então, se você quer um conhecimento, um guia de cabeceira, um livro que vai tirar suas dúvidas no procedimento, entra lá, workshop, fiscalização de obra, o livro de fiscalização de obras, são 10 anos fazendo isso ao lado dos advogados, dos síndicos e ao lado dos condôminos. Eu digo sempre, se você quer trabalhar com condomínio, aprenda a servir ao condomínio. Não é para servir o síndico, não é para servir o morador, é para servir ao patrimônio, ao condomínio, como você acabou de falar aí de uma decisão que é tomada, né, sobre as condições de coletividade, e é isso que a gente ensina para você síndico, para você condômino. Tome conta do patrimônio, faça uma gestão sobre o patrimônio. A questão de ficar resolvendo briga de vizinho nunca vai ser a obrigação do síndico. O síndico é patrimônio, cultura no condomínio, preservação dos valores sociais. É diferente. Bom demais. Qual o próximo, amiga Mário? Fala dos apoiadores aqui. Cicobi DF1000, a melhor gestão do Brasil. Quero mandar um abraço pro pessoal lá que faz um trabalho maravilhoso. Amigo Marcela, a Carol, a Luzia, toda a equipe lá que vem ajudando os síndicos nas questões financeiras do seu condomínio. Gente, lá no Cicobi é mais fácil você contratar um crédito para condomínio. São taxas mais acessíveis, divide em um prazo maior, isso ajuda bastante também nas obras. Então, Cicobi DF1000, a melhor agência do Brasil aí. Qual o próximo, amiga Mari? Vamos que vamos! Daniel, pô, saudade de você, amigo Daniel, e toda a equipe da DSC Condominial. Gente, DSC Condominial é a maior garantidora do Brasil. Pra você ter ideia, tem mais de 1.000 condomínios no Brasil todo utilizando o serviço da garantidora DSC Condominial. E a garantidora, pessoal, eu falo que é o fluxo de caixa tranquilo que você vai ter. Todo mês você tem aquele X, ou seja, vai saber o que gastar, como investir, que tipo de reparo você vai poder fazer, ou seja, você não tem oscilação. Porque eu falo pra você hoje, talvez a maior do síndico é a grana. Faltou dinheiro, você não consegue fazer, desenvolver. Eu mesmo tô no condomínio que o pessoal fala, pô, tu não fez nenhum benefício, mas não sobra dinheiro. Eita, é a né? Vida, dinheiro gente. É o... Vamos olhar a conta, isso aqui traz tranquilidade para o síndico e desenvolvimento para aquela coletividade, porque o dinheiro é velocidade. Se eu tenho a grana, eu faço mais rápido. Se eu tenho, eu vou fazendo por etapas. Eu falo muito sobre isso, né? E vamos seguir, amiga Mari, com mais quem? Minha amiga Juliana. Juliana, cadê você? Combate Extintores aí, pessoal. Uma empresa muito bacana, uma empresa séria, credenciada, que faz um serviço de qualidade aí, atende Brasília todo, em torno também. Amiga Juliana, da Combate Extintores. Lembrando que você está no YouTube, no rodapé do vídeo, tem todos os telefones, todos os contatos. Se permite ir lá um pouquinho, ver, conhecer esse pessoal que vem ajudando nós síndicos a ter noite mais tranquila de sono. Tem mais, Mário? Não, vamos para o próximo programa, né? Que o povo quer conteúdo, o povo quer informação. Então vamos lá, voltando para o nosso plantão Tira Dúvida com ele, meu amigo doutor Cláudio Viana. Essa foi boa, hein, doutor? Vamos lá então, ó. Essa aqui é muito boa. Maria Eduarda fala o seguinte, ó. O tema é: posso multar quem não troca vaga rotativa? E aí, vamos lá. E aí? Meu condomínio, vamos lá. Meu condomínio possui vaga rotativa trocada todos os anos em agosto, esse mês. A moradora da unidade viajou e deixou o carro na antiga vaga. O morador quer a vaga que pertence a ele nesse novo sorteio. Como proceder, meu amigo doutor Cláudio Viana? E aí, doutor Cláudio? Então, essa questão de vaga rotativa, né? Às vezes a consultora entrega um
empreendimento com X apartamentos, só que só tem Y vagas de garagem. Então o condomínio tem que fazer a questão da rotatividade. Primeira questão é definir as regras dessa rotatividade das vagas, né? Porque senão vai acontecer problemas como esse. Pessoas vão colocar carros que não foram sorteados, vão passar fora do prazo estipulado. Né? Definir essas regras, você vai colocar os pontos. A partir de tanto tempo eu posso advertir, ignorou aquela advertência, eu posso multar? Então, Maria Eduarda, veja como foi estabelecidas essas regras para você poder autuar aquele morador para poder retomar aquela vaga. Se a multa, a advertência não tiver surgido efeito, por ser uma vaga rotativa que pertence ao condomínio, existem ações judiciais que podem obrigar a ser retirado aquele veículo automotor por intermédio do Poder Judiciário. Mas acredito que com a advertência, com a multa e também principalmente com a conversa, você vai resolver essa questão antecipadamente. Gente, coletividade, bom senso. Ô Maria Eduarda, calma, respira. Liga pra mulher pra saber como é que ela tá viajando, como é que vai tirar o carro, né? Que ela não quer tirar. Né? Entenda se vai demorar mais tempo, se vai viajar mais longe. Só rindo, só pensando em rindo, né? Não, porque, tipo assim, né? Como é que vai tirar? Olha só, quer que tira, ela acabou de falar que a mulher tá viajando. Eu tô com um carro. Mas aí a vaga rotativa, né? Tira o negócio dos outros. Aí tá. O que você acha que tá faltando, síndico? Qual o tempo? A pessoa tá viajando com o carro estacionado numa vaga rotativa. O que você acha que tá faltando aí? Gente, eu acho assim, primeiro, às vezes ela colocou antes do sorteio. Ponto. Primeira coisa. Segundo, quanto tempo a pessoa vai ficar de viagem? 10 dias, 15 dias? Tem outro jeito, tem que esperar. Qual é a rotatividade dessa vaga? Qual o período, né? Tudo isso então, tem que ser bem definido. Tem que estar na convenção, no regimento. Exato. Não, mas eu acho que independente, gente. Eu acho assim, a gente não pode levar também 100%. Mas às vezes é quinzenal. E aí? Não, mas aqui no caso é anual, todo ano tem um sorteio. Mas o que eu acho? Eu entendo que a pessoa não colocou lá de sacanagem. Então, como é que ela vai tirar? Compreendo isso. Eu acho que entender assim, o bom senso. Se for levar tudo no pé da risca, meu irmão, vai dar morte de condomínio. A verdade é essa. Não, mas a grande questão vai tirar? É o que eu falo para você. Eu acho que está faltando aí, eu penso aqui comigo, carro com os meus botões do terno de $1 milhão, né, do Jack Chan. Deve valer uns 300 pau cada botão. Olha só. Tá faltando comunicação clara. Alguém tá faltando com alguma parte. Ou na pergunta, não fala se a pessoa teve o sorteio e ela estava viajando. Vamos supor que teve o sorteio dia 15, ela está com 20 dias de viagem. Aí é sacanagem, né? É diferente. Aí ficou faltando isso daí. Ou, durante o sorteio, não determinou-se o prazo de rotatividade, pra quem acabar, ia trocar, né? Ou não. Ou a pessoa não sabia que tinha essas possibilidades e perguntou dessa forma. Então, assim, na minha visão, está faltando clareza. Falta comunicação assertiva aí nesse procedimento. Só isso. Funciona para o síndico, que é assessorado, Cláudio Viana, advogado. Gostei. A pessoa que passa pelo escritório, a gente define as regras e quem está recebendo a vaga rotativa, ele vai receber um termo de entrega da cessão de uso não onerosa daquela vaga. É isso. Com as regras, com a data de início e de entrega e a pessoa vai estar assinando. E tem um detalhe que vai junto. Ela vai ter mais do que ciente. Porque eu sei do teu trabalho. Tem um detalhe que vai junto. Se não devolver, qual é a penalidade? Exato, já está Porque você recebe a vaga, porque é um costume do condomínio. Normalmente condomínios que têm menos vagas do que o necessário, acontece isso. E aí o que acontece? A pessoa recebe a posse da vaga na data, com o prazo, com a multa e o que ele deve cumprir na vaga. Inclusive a questão de limpeza, de possíveis objetos que podem ficar na vaga ou não, se vai poder botar armário ou não. Sim. Porque aí, observa bem, a vaga é rotativa. É verdade. Quem tem o seu armário, fica sossegado. O síndico fica tranquilo. Por isso que eu falei para você, quem faz a metodologia, ele trabalha 4 horas por semana. Eu tive uma situação que foi engraçada muitos anos atrás, já tem uns 3 ou 4 anos, a pessoa me procurou sobre a situação. Segundo ela, o condomínio tem as vagas rotativas e tem um acordo de camaradagem entre as pessoas. Olha aí, acordo de camaradagem é pressuposto de desavença. Aí acontece, o morador novo veio, o que fez? Não tem camaradagem, amigo. Nem todos são camaradas, nem todos são camaradas. Aí perguntou assim, Tiago, o que eu posso fazer? Eu falei, sentar e chorar. Porque o cara pode usufruir daquilo. É rotativo. É rotativo. Então, você está colocando lá, não pode fazer nada. Ficou faltando a comunicação assertiva ali? Ficou faltando a inteligência do síndico, porque esse síndico, você imagina como é que tá a cabeça dele. Mas a grande questão também é tá todinho. Mas a grande questão é que é rotativo. Toda hora. Não tem como você legislar sobre isso. Não pode terminar que tal pessoas. Porque ele é rotativo, por isso que chegou primeiro,
Você entendeu? Sim, mas aí tem os períodos de permanência, tem a forma de uso. Rotativo não é bagunçativo. Não, mas eu falo assim. É organizativo. Mas acontece. Rotativo é o quê? Se eu cheguei, eu coloquei o carro lá. Você não pode pedir o carro. Não, beleza, mas quais são as regras desse rotativo? É isso que eu tô te falando. Se é um estacionamento aberto para o pessoal só chegar, parar e virar à noite ali, por exemplo, isso tem que ficar claro. Olha, essas vagas têm o propósito disso e disso e são usadas da seguinte forma. Vai estar escrito. O que ela mostra aqui é que não há esclarecimento da parte da administração, só isso. Vamos também, construtora, vocês vão construir prédio, pelo amor de Deus, não cria negócio de rotativo, não é só problema. Só problema. E tem como nesse Samambaia mesmo que tem 200 unidades, tem um rotativo que não cabe 10 carros. Olha o problema aí, que é. Meu amigo, você tem que olhar quando você vai comprar o imóvel, porque isso fica registrado lá. Inclusive, hoje tem uma política muito severa no registro de memoriais e projetos, onde a medida da vaga é conferida. Confere-se a medida, o tipo, para poder trazer para a matrícula ou não. Então, quando você compra o seu apartamento... Paga IPTU sobre isso, né? Paga IPTU sobre isso. Você, quando compra o seu apartamento, no memorial vai dizer qual é a sua vaga, qual é a rotatividade, como é que funciona isso tudo aí. Porque ele é obrigado a dizer como funciona a edificação para ser aprovado o projeto. Sabe qual é? Agora tem uma situação tão importante, eu quero ver o doutor Claudino a opinião dele, né? Quando eu comecei a atuar com condomínio, nos meus condomínios, que eu mando um abraço pro pessoal lá, condomínio Safiro, estou lá há muitos anos. O morador chegou e falou assim um dia, quero conversar com você. Tudo bem, né? Cheguei ao condomínio de noite e tal. Falei, pois não. Vem aqui. Aí mostrou a vaga e falou assim, eu estou desconfiado que essa vaga está menor do que foi vendida para mim. Eu falei, legal. Eu estou com um caso aqui que o apartamento é menor. Falei isso que eu falei para ele, falei assim, beleza, mede. Como assim? Você tem que provar que ela está menor mesmo. Porque eu pago menos IPTU, não sei o que. Eu falei, então você vai entrar contra quem vendeu a vaga, o apartamento com a vaga para você. O condomínio não pode fazer nada, ué. Particular? Como é que é? Agora eu fico curioso. Qual é essa história aí do apartamento menor que foi vendido? Como é que é? Tem a tolerância, né? Tem uma margem, né? Tem uma margem de tolerância. Legal e tudo de tolerância de erro. Mas lá no memorial descritivo do imóvel, vem dizendo ali 42,65 metros quadrados. E essa medida ela é exata. Aí o que acontece? Quando a AGFIS é a Agência Geral de Inspeções de Obras, no Brasil inteiro, né? Aqui em Brasília ela chama DF Legal, tem esse apelido de DF Legal. E ela vai, antes de liberar a posse das unidades, para emitir a carta de habites, ela faz a medida categórica por unidade. E nós temos uma unidade aqui em Brasília que ela está com 97 unidades, ela tem... são 97 apartamentos, e só 7 estavam com a medida correta. Putz. Aí a gente está fazendo uma auditoria agora dentro do processo de emissão da carta de habites, a verificar de quem foi o erro. Se o erro continua lá na fiscalização, dentro dos processos, ou se o erro está no registro. Porque é feito por amostra, não é? Eles vão um por um? Na verdade, não tem essa questão de amostra. Você confere por amostragem, mas se tiver margem de erro, você tem que conferir por totalidade, né? E aí, como é que procede? Pode ocorrer o seguinte, às vezes foi registrado, né, no documento do imóvel tal medição, só que a realidade, né, concreta é outra. Então vai fazer esse... E é isso que a gente está fazendo agora no prédio inteiro. O que foi registrado e do que é realmente executado. Exato. O que foi te vendido por metragem total e metragem privativa, em detrimento daquilo que você realmente tem de uso privativo e que tem de totalidade. Tá, mas e aí? Aí você faz as medidas novamente. Não, mas o que vai pactuar? Vai pactuar o que a gente encontrar na realidade conforme a medição do fiscal. Por exemplo, o fiscal mediu de parede adentro a parede dentro. Que aí você pode reivindicar um ressarcimento, é isso? Você pode reparação de danos. Tanto é que teve do show de morar lá, os apartamentos você compra por metro quadrado. Né? Então você tem que cumprir. Na Samambaia, 0,2 metros quadrados já é uma margem de erro aceitável. Agora 0,10 já muda tudo. Para quem está fora aí, que está assistindo pela rede SPTV ou pelo YouTube, Brasil tem cidades satélites. Tem uma cidade chamada Samambaia. Elas construíram um prédio lá que teve que derrubar 2 andares dele, né? E aí teve um impasse. Eu não sei nem o que deu. Teve um impasse seguinte. Beleza, a construtora fez o quê? Vou pagar para você o valor que você pagou. O cara falou, que era valor de revenda. Lógico. Claro. Eu não sei o que deu. Mas é essa a grande base que eu falo para você. Síndico já deixou muito tempo de ser administrador de briga de condomínio. Síndico é gestor de patrimônio. Tem que entrar na cabeça. A metodologia chegou, é outro aspecto. É gestor de patrimônio. Das questões jurídicas mais complexas sobre os registros dos imóveis, até o comportamento social, a forma de manutenção, a prática diária, tudo é responsabilidade. E Thiago, você vê não que tem mais esse né? quebra-galho. Esse mesmo condomínio aí que teve esse problema, agora tá tendo briga, por quê? Tiraram lá, né? Ficou aquela parte, agora estão querendo colocar as antenas.
Não pode por causa da altura. Não, pois é. Aí o síndico tá querendo colocar antena e os moradores me ligar e fazer um parecer, por quê? Se o síndico fez o estudo, será que a antena não vai interromper de novo? Porque tinha a ANAC, né? Embargou, rota de avião. Tem que quebrar os 2 andares. Tem que demolir, isso mesmo, mas é rota de aeronave. Vai colocar antena de e aí telecomunicação passa muito da margem de erro do voo, do plano de voo. É isso. Eu sei Cara, qual, mas vamos lá, ele fica antes do metrô, sincero, bicho, no final gente. da estação. Gente. E eles era Brookfield, eu fiz perícia contra Brookfield. Vamos lá. Ó, olha só. Uma coisa que é só o brasileiro. Errar uma vez é beleza. Agora, errar 2 vezes é burrice. Gente, se foi determinado para demolir 2 andares e foi feito a demolição, que raios d'água está procurando problema, cara? Não pode! Porque eles querem colocar antena agora, antena de telefonia. Qual a diferença? Aí o que eles estão sabendo é o seguinte, eu tenho um caso desse de antena. Atenção você que tem antenas de telefonia sobre o seu teto. Você que está aí no seu apartamento e não sabe o que é um fundo de comércio, por exemplo, de um contrato de 15 anos que vira 30. Mesmo você cumprindo ipsis liter todas as causas de comunicação de não desejar o patrimônio. As torres vão para cima dos prédios para trazer uma renda extra. Né? Aí vai para um prédio igual aquele lá com renda 120 extra. Renda extra. Eu teve um condomínio que quando acabou o prazo, triplicou o valor do condomínio. Tem que ter vários cuidados. Tem impacto direto, imposto de renda de cada morador, porque aquele aluguel ali, cada morador tem ele que é do patrimônio de todo mundo. Então, assim, não é a 7ª maravilha, não. Vou te falar, dá mais dor de cabeça do que vantagem para o condomínio. Isso é tranquilo. É fato. É igual aqueles banners de propaganda fixados na fachada. Dá mais dor de cabeça do que retorno para o condomínio. Agora, quando o valor é muito alto e você tem a responsabilidade de um gestor, o que você faz? Todas as análises técnicas, leva para a Assembleia, aprova, deixa pré-estabelecida a manutenção, o custo, a forma, o período, o valor médio do aluguel que você vai colocar na torre. Quem está com aquela face dos apartamentos ali, ele já sabe de tudo, está tudo esclarecido. A questão dos valores que se recebe também tem que ser deduzidos os impostos de renda em cima do valor do patrimônio. Então, assim, dá para fazer, mas precisa de conhecimento. Fazer bem feito, né? Ser bem feito. A grande questão aí das antenas é o seguinte: as empresas são multimilionárias, contratam os melhores advogados com as melhores estratégias que se perpetuam pelo sistema judiciário. Eu tenho um caso aqui no Gama que o proprietário, o irmão, a loja eram todos são proprietários, na verdade, mas tem um que eu chamo de proprietário porque ele é o gestor, ele é que toma as decisões. Então, tinha no último andar ele, no andar abaixo o irmão dele, no andar abaixo o pai dele, no andar abaixo uma loja. E essa antena da Mericel, se eu não me engano, ela dava um retorno aí de R$3.000 por mês. Ela ficou tão degradante a situação sobre o condomínio que já tem 1 ano que eles estão todos fora do prédio e a antena desativada. E a cada dia o imóvel perde qualidade, porque chove, chuva, sol e chuva, sol e chuva. Tem baterias abertas, sim, evaporando o ácido na bateria. Né? As baterias têm risco de explosão escrito na carcaça delas. Nós temos processo na justiça. DF Legal, a GFI está lá com tudo travado. Tem intimação demolitória para a torre. A torre não tem uma placa de sinalização nem com a carga. Colocaram em cima do prédio sem qualquer autorização da ANAC. A licença não existe. E tem 1 ano parado com a família no prédio. Agora, está prejudicando o prédio inteiro. Já tem infiltração até na laje da loja. Tá descendo, né? Eu tô com uma ação dessa, né? Que a gente entrou recentemente com um depósito de lixo eletrônico. Contrato desde 2002. E o pessoal só vai guardando cabo, coisa lá, e ninguém retira para remover. E eles não param de pagar. A gente não, não param de pagar. Nunca para de pagar. Notifica para limpar, limpa aqui o telhado, tá cheio de cabo velho, tá cheio de peça, né? Deve ter até essa questão aí, né? Aí o juiz salubridade total, cara. Deu a liminar para a empresa fazer a limpeza do local, porque fica esse lixo eletrônico lá, condomínio não pode retirar, é um peso enorme, um custo enorme, porque tem que o custo é altíssimo. Pegar maquinário, levar lá, descer, não dá para descer com escada nem nada. Você quer ver um absurdo que tá lá? Nessa torre, grava isso aí, você que está pensando em alugar o seu teto para antena de telefonia celular, para você ter uma noção, tem 2 anos que está sem sistema SPDA. Já queimou o para-raio da torre, queimou o para-raio dos vizinhos, tem baixo assinado para tirar a torre.
Vai entrar o período de chuva agora. Putz. E mesmo com as denúncias, nem o bombeiro, nem o GDF não fizeram nada efetivamente para mitigar o risco. O risco também, continua, tá de pé. E aí o pessoal fica fiscalizando plaquinha, pererê e parará. Gente, lá tá sem o para-raio, amigo. Você tem uma torre de pé sem a capacidade de descarregar os raios. Ou seja, pega em quem está em volta. Perigoso, cara. A torre lá tá... Como é que fala? A ponta da torre está queimada. Com fogo, porque o raio queima, né? Fica preto ali, como um curto-circuito. Dos dois lados já fez isso. Tem ácido de bateria em cima da laje. O vizinho do lado tem um terraço, reclama do cheiro do ácido. Né? Vai entrar o período de chuva agora, esse ácido vai escorrer pelo prédio. Meu Deus. E aí? Cadê o ambiental? Só o ambiental já resolveria. Lembrando o seguinte, gente, que o dono do prédio é corresponsável também, né? Mas ele está de mãos atadas, porque ele foi intimado a sair do prédio. Ele saiu do apartamento, o irmão saiu do apartamento, os lojistas pararam de pagar aluguel. Ou seja, não tem moradia, não tem renda. A Mericel fica pagando o aluguel e a gente não sabe o que acontece nos tribunais que não manda demolir ou retirar, não responsabiliza ninguém. Tem pepino que você pode evitar, né? Complicado, sabe por quê? Porque a Defesa Civil vai num condomínio normal e ele dá uma determinação para resolver em 30 dias. É isso mesmo. Entendeu? Lá o cara tem uma intimação demolitória, tem 1 ano, sobre um sistema que está vivo, ativo. Aquilo é energia viva, ou seja, está chovendo, tem para-raio, vai cair alguém. E quando tem essa torre para cima, vai cair lá. Então, tá à beira de um acidente. Tá vendo? Seríssimo. Aqui é muito conteúdo para ajudar você na sua gestão condominial, muita informação. É o que eu sempre vim falando, gente. Ser síndico é estar cercado de bons profissionais para nos orientar. Na dúvida, não faz, né? Quando eu falo, procura um profissional para orientar, porque, igual você falou, às vezes, na hora é interessante, 5 mil, 3 mil a mais. Me ajudar. Mas depois, vai dar um BO mas caramba. Pergunta aqui o doutor Cláudio, o que é uma ação de fundo de comércio? Exatamente. Existe a questão que é renovatório, né? Renovatório de aluguel, que existem os requisitos, e as empresas já colocam o contrato fechadinho para cada 5 anos. Ela chega lá 6 meses antes, entra com essa ação e fica renovando. Até ad eterno. E para você desvincular tem que pagar? Acontece muito também com o prêmio de gás. Contratozinho, tem que ter cuidado. Nossa, horrível. Gente, então na reta final do nosso programa aí, doutor Claudiano, fica à vontade aí, suas considerações finais, meu jovem. Opa, Thiago, prazer enorme estar aqui tirando as dúvidas, né? É um prazer, né? Às vezes é um problema, mas é um prazer pra gente demonstrar as soluções, né? Orientar, de todas essas questões, né? Valeu aí, segue lá no Instagram, claudioviana.dv, curte e compartilha Inteligência Condominial. Bom demais. Meu amigo, homem de um terno de $1 milhão, doutor Jorge. Essa eu vou levar para casa. Pega meu terno de $1 milhão aí. Olha, pessoal, é o seguinte, é muito bom estar aqui. O pessoal tem um alto nível aqui. O Thiago lida com condomínios diversos, né? 8 condomínios agora, se eu não me engano. E está sempre rodando, ele entrega condomínios, ele recebe condomínios novos, porque você tem que ficar aonde dá para você administrar. A comunidade tem que ter uma consciência sobre isso. Esse programa faz uma grande distribuição de conteúdo. Eu sei que você às vezes assiste aí e não deixa um like, mas deixa o like, comenta aqui, pede temas que a gente manda para você. A intenção da gente, todos trabalhamos com condomínios, mas a questão do programa que a gente faz de coração. Às vezes eu estou lendo alguma coisa da nota do programa, alguma coisa parecida. A gente trabalha aqui muito no natural, né? A questão chega, né? E o nosso conteúdo diário está aqui. Então eu peço para você, clica ali no canal @Condominial Engenharia no Instagram. Temos também no YouTube e deixa seu comentário, pede seu tema, faça críticas, porque a gente trabalha com você, síndico, e para você, síndico. A gente trabalha para melhoria, né? Contribui. Não é fácil, a gente às vezes está aqui e se expõe. Né? A gente recebe críticas, mas é isso que nos permite seguir. Continuar firme, agradecendo. Muita gente pede conselho, manda no WhatsApp, manda no Instagram. E só isso aí já vale a pena, porque o lance é servir. Servir sempre. É isso aí. Então vamos que vamos para a reta final. Nós ficamos com a dica para o final, não foi? Fica aí, a dica final. Ficou a dica final. Então, você que ficou até o final vai receber lá no seu condomínio, para você acabar com esse problema de barulho, essa regra toda, você vai comprar um decibelímetro de uma marca reconhecida pelo Inmetro e vai pedir a calibração desse decibelímetro. E aí você sempre vai poder usar aquele decibelímetro, mais você e uma testemunha, para medir o barulho nas áreas externas. Internamente, apenas se for convidado a entrar. Sempre de 2, com o aparelho calibrado
com o selo do Inmetro para você fazer as medições. Tira foto, faz um videozinho, mostra ali, principalmente tem mais de umas vezes. Pode ser no corredor do condomínio, pode ser na área social, pode ser na área da piscina, serve para medição de barulho. Tá? Inclusive serve para o seu gerador e fica ali o tempo todo fazendo barulho, que muita gente reclama de noite. Serve para o aparelho de ar-condicionado do vizinho que está né? na parede do outro, aquele que não quis colocar com a RT. Aquela pessoa que faz relação sexual também. Relações sexuais gritantes, né? Aquelas fantásticas. Então, é mais ou menos por aí. Conversas altas, algazarras, gargalhadas, cachorrinho que late muito. Às vezes o cachorrinho é um pitcher, mas ele late sempre às 7 da manhã, naquela altura que te acorda. Então, com o equipamento calibrado, com o selo do Inmetro, 2 pessoas medindo, tem uma grande validade jurídica e te ajuda no ferramental para resolver os conflitos internos do condomínio. Gente, bom demais! Foi mais um capítulo da nossa inteligência condominial, dos condomínios, porque aqui condomínio é papo, pô. Valeu, um abraço, até o nosso próximo encontro!